E eu continuo falando sobre ortopedia aqui na Uniorte, mas agora eu falo sobre mão. Você conhece um problema famoso chamado síndrome do túnel do carpo? Isso que eu converso agora com o Dr. Carlos Motoca para nos contar um pouquinho. Um problema super comum, né, doutor? É uma doença muito comum, são sintomas que são popularmente conhecidos, sentidos pelas pessoas de uma maneira geral, e muita gente nem sabe que isso é uma doença que tem tratamento, a cura existe e com um sucesso de tratamento beirando os 100%. Bom, então vamos lá. O que é essa famosa síndrome? A síndrome do túnel do carpo é uma patologia responsável pela sensibilidade das mãos. Então, a gente tem uma compressão de um nervo que dá sensibilidade das mãos dentro de um canal anatômico natural do nosso punho, que é o canal ou túnel do carpo. Com o passar do tempo, esse canal ele vai sofrendo algumas alterações anatômicas e ela começa a comprimir o nervo que passa dentro. E com isso vai se desenvolvendo o quê? Os sintomas de uma compressão de um nervo periférico. E quais são esses principais sintomas que eu tenho que ficar alerta, prestar atenção nas minhas mãos? Então, inicialmente, o paciente vai ter uma alteração de sensibilidade. Começa um formigamento popularmente dito nas mãos. Começa com formigamentos leves nas pontas dos dedos e isso pode ir aumentando gradativamente. Esses amortecimentos começam a se tornar mais constantes e mais intensos e começam a se associar a dores, a dificuldade de segurar alguns objetos, os objetos começam a cair da mão e acabam se tornando sintomas muito frequentes. Inicialmente, esses sintomas podem ser mais noturnos, a pessoa acorda durante a noite com a mão amortecendo, formigando. Não, e a gente acha que dormiu em cima da mão, né? Sempre a gente tem essa impressão. Exatamente. Então, esses sintomas acabam passando desapercebidos por causa disso. A gente acorda achando, dormi em cima da mão, por isso que a minha mão está formigando. Mas pode ser que não seja isso, seja uma doença que esteja começando, que é a síndrome do túnel do carpo. E qualquer um pode ter? Qualquer idade? Como é isso? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas assim, as mulheres têm uma prevalência, uma incidência muito maior do que nos homens. Normalmente relacionado a um período próximo ou depois da menopausa. É a faixa etária mais comum, né, de característica dessa doença. Outro momento muito importante que também pode aparecer esses sintomas é durante a gestação. Então, as mulheres durante a gestação ou no pós-parto também podem desenvolver os sintomas dessa doença. Então, a gente tem que ficar super atenta, principalmente nós mulheres, para todos esses sinais, todos esses sintomas. Agora, existe um tratamento? Qual é o tratamento? Existe um tratamento. Normalmente, assim, a gente vai, depois de um exame clínico, fazer alguns exames mais detalhados para confirmar essa doença e a gente vai fazer um estadiamento dessa doença. Basicamente, se ela é uma doença inicial, um grau leve, um grau intermediário, ou já é uma doença mais avançada, com sintomas mais acentuados. Nos casos leves, a gente pode iniciar apenas um tratamento clínico, medicação, alongamentos, exercícios, que podem estar o quê? Diminuindo os sintomas e aliviando todos esses sintomas do paciente, com sucesso bom e com uma melhora dos sintomas bem significativo. Nos casos mais graves, mais acentuados, aí sim, o tratamento clínico já não é tão eficaz e aí, na maioria dos casos, a gente tem uma indicação do tratamento cirúrgico. Com resultados extremamente positivos e rápidos também, né, doutor? Exatamente. A gente, com o tratamento cirúrgico, a gente tem uma taxa de sucesso muito alto, desde que seja bem indicado por um profissional capacitado e que faça uma cirurgia de uma maneira correta. O resultado é excelente. Perfeito. Agora, só para a gente finalizar, tem como prevenir essa síndrome? A síndrome do túnel do carpo, como eu falei, é uma alteração anatômica, mas assim, exercícios, alongamentos, ter uma vida saudável são fatores que ajudam com certeza na prevenção dessa doença. Então, assim, começar com um exercício desde uma idade mais jovem, antes de começar os sintomas, é primordial.
E além das mãos, o punho também requer um cuidado muito especial. Eu vou conversar com o Dr. Marcelo Tito, que é especialista em mão e punho. Quando a gente fala em punho, acho que um problema muito comum é a tendinite no punho, né, doutor? Sem dúvida. As tendinites, elas são as patologias mais frequentes que a gente vê no dia a dia no consultório. Quando a gente fala tendinite, a gente precisa caracterizar alguns sintomas, né? Como é que eu sinto? O que eu sinto com uma tendinite de punho? O principal sintoma é a dor, desconforto. Quando você vai movimentar os dedos ou o punho, você percebe que você começa a ter um desconforto e aquilo evolui para dor. Então, a principal queixa é dor à movimentação. E aí a gente tem tipos de tendinite. Por que dá uma tendinite? Quais são esses critérios? A tendinite, o termo técnico, quer dizer que tem uma inflamação nos tendões. Tá? Existem alguns tipos de tendinite. As tendinites básicas, comuns. Existe uma tendinite que tem o nome de De Quervain, é uma tendinite específica dos tendões que movimentam o polegar. E tem as tendinites de movimentação dos dedos, que a gente chama de dedo em gatilho. Tá? De todas essas tendinites, a principal causa é a movimentação repetitiva. É o que a gente vê no dia a dia. Hoje em dia, muito computador, muito celular, as pessoas estão praticando menos esporte, então o sedentarismo contribui para o aparecimento das tendinites, é a causa principal. Outras causas podem ser trauma, então quando a pessoa bate uma região, a fratura é a primeira preocupação nossa, mas as tendinites também podem aparecer. E quando a pessoa faz uma força excessiva para carregar algum objeto, um peso, alguma coisa pesada que ela precise pegar com uma força, uma intensidade de força maior, pode desenvolver as tendinites também. Agora, doutor, o senhor falou no início em relação aos movimentos repetitivos, por exemplo, celular, computador. A gente está vivendo uma geração que não sai da frente do celular, do tablet, acho que fica até um alerta, porque não tem uma idade específica para desenvolver a tendinite de punho, não é? Sim, a movimentação é a principal causa. Se você tem uma idade mais avançada ou se você é um adolescente ou uma criança, você também pode desenvolver. A gente não vê ainda um aumento excessivo das tendinites nas crianças. Talvez porque eles ainda pratiquem um pouco mais de atividade física do que os adultos, né? Com a atividade física, você movimentando, você preparando a sua musculatura, os seus tendões, você diminui a probabilidade de desenvolver tendinite. Porque, teoricamente, a tendinite ela aparece com a movimentação, mas o movimento tem que exceder a resistência da pessoa, né? Então, se ela tem uma resistência maior, ela tem menos probabilidade de desenvolver a tendinite. Então, quem pratica uma atividade física que dê força e principalmente alongamento para os membros superiores, vai ter menos incidência de tendinite. E quando a gente fala em tendinite, logo vem a pergunta, meu Deus do céu, vou ter que parar de fazer tudo, qual é de fato esse tratamento? Porque gera um pouco de receio, né? Sim. Teoricamente, o tratamento não é muito complexo. Se a causa, a gente tem que detectar qual foi a causa, se foi um trauma ou se foi uma força um pouco diferente, mas como a gente vê a grande porcentagem dos pacientes que têm tendinite é por movimentação repetitiva, a gente tem que agir na causa. Então, tem que diminuir a movimentação, né? Então, se o paciente trabalha com o computador, o dia inteiro no computador, mais o celular à noite, às vezes tem um hobby, toca um instrumento, então a gente tem que diminuir isso daí. Teoricamente fácil, difícil é a pessoa aderir... Seguir o tratamento. Né? Ou porque não consegue e tem que fazer aquela atividade, ou porque é um trabalhador que tem medo, ou não quer se afastar, ou não quer parar de produzir, aí a gente fica com um pouco mais de dificuldade de controle. Então, essa é a medida principal. Você vê a causa, se for movimentação repetitiva, diminuir movimentação repetitiva. A gente pode até dosar um pouco, falar diminui, não para totalmente, né? Aí vai depender da intensidade do sintoma e do que o paciente faz para a gente tentar
chegar a um meio termo para controle da patologia. Além da diminuição de movimento, outras duas medidas terapêuticas. Fisioterapia, né? É um tratamento bastante eficaz, mas que tem um resultado a médio prazo. Na fisioterapia, a gente consegue dar ao paciente um alongamento, existem métodos de controle de dor e inflamação, e os medicamentos anti-inflamatórios para uma ação mais rápida no controle dessa dor.